Capítulo 28. Os filisteus fazem guerra contra Israel. Ora, neste tempo, os filisteus reuniram os seus exércitos para atacar Israel. E Aquis disse a Davi: Saibas que irás com o meu exército, tu e os teus homens. Davi respondeu a Aquis: Então agora verás o que é capaz de fazer o teu servo. Então Aquis disse a Davi: E eu te nomeio o meu perpétuo guarda pessoal, Saul e a feiticeira de Endor. Samuel tinha morrido, e todo Israel o tinha lamentado, e o sepultaram em Ramá, sua cidade. Saul havia expulsado da terra os necromantes e os adivinhos. Entretanto, os filisteus se reuniram e vieram acampar em Sunã. Saul reuniu todo Israel e acamparam em Gilboé. Quando Saul viu o exército dos filisteus acampado, encheu-se de medo e o seu coração se perturbou. Saul consultou Yahvé, mas Yahvé não lhe respondeu, nem por sonho, nem pela sorte, nem pelos profetas. Saul disse então aos seus servos: Buscai-me em uma mulher que pratique a adivinhação, para que eu lhe fale e a consulte. E os servos lhe responderam: A mulher que pratica adivinhação em Endor. Então Saul disfarçou-se, vestiu outra roupa, e de noite, acompanhado de 2 homens, foi ter com a mulher e lhe disse: Peço-te que pratiques para mim a adivinhação, evocando para mim quem eu te disser. A mulher, porém, lhe respondeu: Tu bem sabes o que fez Saul, expulsando do país os necromantes e adivinhos. Por que me armas uma cilada para que eu seja morta? Então Saul jurou-lhe por Yahvé, dizendo: Pela vida de Yahvé, nenhum mal te acontecerá por causa disso. Disse a mulher: A quem chamarei para ti? Ele respondeu: Chama Samuel. Então a mulher viu Samuel e, soltando um grito medonho, disse a Saul: Por que me enganaste? Tu és Saul. Disse-lhe o rei: Não temas, mas o que vês? E a mulher respondeu a Saul: Vejo um Deus que sobe da terra. Saul indagou: Qual é a sua aparência? A mulher respondeu: É um velho que está subindo. Veste um manto. Então Saul viu que era Samuel. Inclinando-se com o rosto no chão, prostou-se. Samuel disse a Saul: Por que perturbas o meu descanso evocando-me? Saul respondeu: É que estou em grande angústia. Os filisteus guerreiam contra mim. Deus se afastou de mim, não me responde mais, nem pelos profetas, nem por sonhos. Então vim te chamar para que me digas o que tenho de fazer. Respondeu Samuel: Por que me consultas se Yahvé se afastou de ti e se tornou teu adversário? Yahvé fez com outro, como te havia dito por meu intermédio. Tirou das tuas mãos a realeza e a entregou a Davi. Por que não obedeceste a Yahvé e não executaste o ardor da sua ira contra Amaleque? Foi por isso que Yahvé te tratou hoje assim. Como consequência, Yahvé entregará juntamente contigo o teu povo Israel nas mãos dos filisteus. Amanhã tu e os teus filhos estareis comigo, e o exército de Israel também. Yahvé o entregará nas mãos dos filisteus. Imediatamente Saul caiu estendido no chão, terrificado pelas palavras de Samuel, e também enfraquecido por não se ter alimentado todo dia e toda noite. A mulher aproximou-se de Saul e, vendo-o tão perturbado, disse-lhe: A tua serva te obedeceu, arriscando minha vida, obedeci às ordens que me deste. Agora eu te suplico, ouve também as palavras de tua serva. Deixa-me servir-te um pedaço de pão e come. Assim terás forças para voltar. Ele, porém, recusou. Não comerei, disse. Mas os seus servos instaram com ele, bem como a mulher, e ele cedeu. Levantou-se do chão e assentou-se no leito. A mulher tinha uma novilha cevada. Rapidamente a bateu, tomou farinha, amassou-a e cozinhou pães sem fermento. Serviu a Saul
e aos que estavam com ele. Eles comeram e depois se levantaram, e partiram naquela mesma noite. Capítulo 29. Davi é despedido pelos chefes filisteus. Os filisteus concentraram todas as suas tropas em Afec. Israel acampou junto à fonte que existe em Jezreel. Os chefes dos filisteus desfilavam por centenas e por milhares, enquanto Davi e os seus homens iam à retaguarda com Aquis. Os chefes dos filisteus perguntaram: que estão fazendo aqui estes hebreus? E Aquis respondeu aos chefes dos filisteus: é Davi, o servo de Saul, rei de Israel. Há dias e anos que está comigo, e não encontrei nele nenhum motivo de censura, desde o dia em que entrou ao meu serviço até agora. Os chefes dos filisteus, os chefes dos filisteus se opuseram a ele, e lhe disseram: manda que este homem vá embora, que volte ao lugar em que o colocaste antes. Não venha ele conosco à batalha, para que não se torne para nós um adversário durante o combate. Pois como agradaria ele mais ao seu senhor, senão com a cabeça dos homens que temos aqui? Por acaso não é este aquele Davi de quem se cantava dançando? Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000? Então Aquis mandou chamar Davi, e lhe disse: pela vida de Yahvé, tu és leal, e eu gostaria que entrasse e saísse comigo no exército, porquanto nada de desonroso achei de ti, desde o primeiro dia até hoje. Mas não és bem visto pelos príncipes, pois por isso volta e vai em paz, para que não desagrades aos príncipes dos filisteus. Davi respondeu a Aquis: que te fiz eu de censurável? Desde o dia que entrei a teu serviço até agora, que me impeça de combater ao lado do meu senhor e rei contra os meus inimigos. Respondeu Aquis a Davi: é verdade que tu tens sido agradável como um anjo de Deus. Só que os chefes dos filisteus disseram: que ele não suba à guerra conosco. Parte, portanto, amanhã bem cedo com aqueles servos do teu senhor que vieram contigo, e ide para o lugar que vos indiquei. Não guardes no teu coração nenhum ressentimento, porque tu me és agradável. Levantai-vos de madrugada e parti bem cedo de manhã. Davi e seus homens se levantaram bem cedo para partir pela manhã e voltar à terra dos filisteus. E os filisteus subiram a Jezreel. Capítulo 30. Campanha contra os amalecitas. Davi e os seus homens chegaram a Ciceleg ao terceiro dia. Os amalecitas haviam feito uma incursão no Negueb e em Ciceleg. Devastaram Ciceleg e a incendiaram. Fizeram prisioneiras as mulheres que ali se achavam, pequenas e grandes. Não mataram ninguém, mas as levaram consigo, e continuaram o seu caminho. Logo que Davi e os seus homens chegaram à cidade, viram que ela fora incendiada e que as suas mulheres, os seus filhos e filhas tinham sido capturados. Então Davi e a tropa que estava com ele prorromperam em gritos e choraram até não terem mais força para chorar. As 2 mulheres de Davi tinham sido capturadas, Aquinoã de Jezreel e Abigail, a que fora a mulher de Nabal de Carmel. Davi estava em profunda amargura, porque a tropa falava em apedrejá-la. Com efeito, a tropa estava cheia de amargura por causa dos seus filhos e filhas. Mas Davi encontrou ânimo em Yahvé, seu Deus. Disse Davi ao sacerdote Abiatar, filho de Aquimeleque: rogo-te, traze-me o efode. E Abiatar trouxe o efode a Davi. Então Davi consultou Yahvé e lhe disse: perseguirei esse bando? Alcançá-lo-ei? A resposta foi: persegue-os, porque certamente os alcançarás, e libertarás os teus. Davi partiu com os 600 homens que estavam com ele, e chegaram à torre de Besor. Davi continuou a perseguição com 400 homens, mas 200 ficaram, porque estavam muito cansados para atravessar a torrente de Besor. Encontraram um egípcio no campo, e o pegaram para levá-lo a Davi. Ofereceram-lhe pão que ele comeu e deram-lhe água para beber.
Deram-lhe também um pouco de massa de figos secos e 2 cachos de passas. Ele comeu e suas forças se recuperaram, pois durante 3 dias e 3 noites não comera nem bebera nada. Davi lhe perguntou: A quem pertences e de onde és? Ele respondeu: Eu sou egípcio, escravo de uma amalecita. Meu senhor me abandonou porque adoeci faz hoje 3 dias. Fizemos uma incursão contra o Neguebe dos Cereteus, e o de Judá e o Neguebe de Celeb, e os sitiamos Ciceleg. Perguntou-lhe Davi: Poderias guiar-me até esse bando de assaltantes? Ele respondeu: Jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás à mão do meu senhor, e te guiarei até este bando. Então levou-os até onde se achavam, e eis que estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e festejando os despojos que haviam carregado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os feriu desde a alvorada até a tarde do dia seguinte. Ninguém escapou, exceto 400 jovens que fugiram em camelos. Davi recuperou tudo que os amalecitas tinham carregado. Davi recuperou também suas 2 mulheres. Não faltava ninguém, pequenos e grandes, filhos e filhas, nem nada dos despojos, nem de tudo o que haviam saqueado. Davi recuperou tudo. Davi tomou todo o gado miúdo, quanto ao gado graúdo. Foi encaminhado à frente desse rebanho. E disseram: Eis o despojo de Davi. Davi chegou junto dos 200 homens que, de tão cansados, não puderam seguir, e tinham ficado na torrente de Bessol. Saíram ao encontro de Davi e da tropa que o acompanhava. Davi se aproximou com a tropa e o saudou. Todos os malvados vadios que haviam entre os que tinham acompanhado Davi disseram: Visto que eles não machucaram comigo nada dos despojos que salvamos, lhe deve ser dado, exceto a cada qual sua mulher e seus filhos, que os recebam e se vão. Porém Davi disse: Não, irmãos meus, não agireis assim com os que nos deu Yahvé. Ele nos protegeu e entregou nas mãos o bando que veio contra nós. Quem vos ouviria nesse assunto? Por quê? A parte do que desceu ao combate é a parte do que ficou com as bagagens. Faça-se a divisão equitativamente. E, a partir desse dia, foi um estatuto e uma norma para Israel que persistem até o dia de hoje. Chegando a Ciceleg, Davi enviou partes do despojo aos anciãos de Judá, seus próximos, com essa mensagem: Aqui vai um presente para vós do que foi tomado dos inimigos de Yahvé. Aos de Betu, aos de Ramá, do Neguebe, aos de Jati, aos de Aroé, aos de Sefamote, aos de Estemo, aos de Racal, aos da cidade de Jeramel, aos da cidade dos Quenitas, aos de Ormá, aos de Boaçã, aos de Atar, aos de Hebron, e a todos os lugares onde tinham passado Davi e seus homens. Capítulo 31. Batalha de Geboé. Morte de Saul. Entretanto, os filisteus atacaram Israel, e os homens de Israel fugiram perseguidos por eles e caíram, feridos de morte, no monte Geboé. Os filisteus fizeram o cerco a Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Melequi-Sua, filhos de Saul. Todo o peso do combate se concentrou sobre Saul. Os atiradores, homens armados de arco, o descobriram, e ele tremeu fortemente à vista dos atiradores. Então disse Saul ao seu escudeiro: Desembainha a tua espada e transpassa-me, para que não venham esses incircuncisos e escarneçam de mim. Mas o seu escudeiro não quis obedecer-lhe, pois tinha muito medo. Então Saul tomou sua espada e lançou-se sobre ela. Vendo que Saul estava morto, também o escudeiro se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim morreram juntos naquele dia Saul, seus 3 filhos, o seu escudeiro e todos os seus homens. Quando os homens de Israel que estavam no outro lado do vale
e os que estavam na outra margem do Jordão viram que os israelitas tinham fugido e que Saul e seus filhos tinham perecido, abandonaram as suas cidades e fugiram. Os filisteus vieram e se estabeleceram ali. No dia seguinte, quando os filisteus vieram para despojar as vítimas, acharam Saul e seus 3 filhos que jaziam no monte Gaboé. Cortaram-lhe a cabeça e despojaram-no das suas armas, e os enviaram à redondeza, pelo território dos filisteus, para anunciar a notícia em seus templos e ao povo. Dispuseram suas armas no templo de Astarte e fixaram seu cadáver no muro de Batsã. Assim que os habitantes de Jabe e de Galaade souberam o que os filisteus tinham feito em Saul, todos os valentes se puseram a caminho e, depois de terem andado a noite toda, retiraram do muro de Betsã os corpos de Saul e os dos seus filhos. Voltando a Jabes, aí eles o queimaram. Depois recolheram os seus ossos e os enterraram debaixo da tamangueira de Jabes, e jejuaram durante 7 dias.